Então vamos lá. Vitória, seja bem-vinda. Maria Antônia, Vitória, sejam bem-vindas. A turma que fica com vergonha de ligar a câmera, de qualquer forma, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa conversa para tirar algumas dúvidas. O Eduardo já ficou animado aí, dizendo que queria conversar. Eduardo, o que você me conta? Sim. Primeiro de tudo, vocês conseguem me ver ou apenas me escutam? Só te ouço. Gabriel que apareceu aqui. Bom Agora dia. acho que... Agora o Eduardo... Tá dando para ver. Muito bem. Bom, bom dia para todo mundo. Eu tenho algumas perguntas de, digamos, temas diferentes, né? Poderia resumi-las em 3. A primeira seria sobre a tipicidade material, né, dos crimes. Queria saber se o juiz, analisando um caso concreto, ele pode, com base na atipicidade material e na proteção de bens jurídicos, revogar algum determinado tipo penal, mas revogar no caso concreto. Digamos, esse caso concreto ele não possui tipicidade material, portanto, o fato é atípico. Seria isso um caso de inconstitucionalidade no caso concreto? Uma declaração de constitucionalidade no caso concreto? Não. Vamos devagar. Vamos fazendo assim, uma de cada vez, porque senão depois eu esqueço também, pessoas já da minha idade, sabe? Não dá para uma vez, não é vez só não, porque depois confunde. João Pedro, bom dia. Então, não é uma questão de atipicidade, não é uma questão de inconstitucionalidade. A atipicidade é um reconhecimento de que, naquele caso, uma exigência da lei não se apresenta. E o juiz pode fazer isso, sem nenhuma dificuldade. Ele não diria de inconstitucionalidade, diria que a lei não se aplica naquele caso, ou as exigências que a lei apresenta não se aplicam naquele caso. O detalhe dessa história é que quando a gente fala de atipicidade material, a gente está falando de exigências que são subentendidas, que são exigências que vão além da formalidade da tipicidade formal, não é? Então, o juiz vai ter que dizer assim, olha, apesar de formalmente nós podemos encaixar a conduta nessa descrição, materialmente não. E materialmente quer dizer de relevância, de um juízo de valor, não é? E ele vai dizer, então, assim, olha, nesse caso concreto, não estão presentes aqueles requisitos que estão implícitos, né, naquela descrição. E é claro que é necessário fazer uma fundamentação, né? O juiz, então, tem toda a possibilidade de fazer isso, né? Ele, por exemplo, pode dizer assim, olha, a mãe que fura a orelha da filha para pôr um brinco, ou profissional que corta o cabelo da pessoa, não comete uma conduta socialmente inadequada e, por isso, o fato é atípico, né? O comportamento não atende às exigências da lei. Aonde que existe uma discussão que, para ser sincero, eu fico até lamentando essa realidade. É quando o delegado de polícia faz a mesma atividade. Quando, por exemplo, um delegado de polícia confirma uma prisão em flagrante, apesar da evidente insignificância do fato. E eu entendo que o delegado de polícia pode fazer isso sim, porque a prisão em flagrante é uma prisão que ocorre quando o indivíduo está cometendo um crime, ou então ele acaba de cometer um crime. Então, se o juízo valorativo vai indicar que aquela conduta não é crime,
então não é possível ter prisão, não é? Eu só posso ter a prisão havendo um crime, não é? Eu tenho, com relação a isso, uma lembrança muito triste. E eu reputo essa situação a uma disputa entre as instituições. Então, o Ministério Público diz assim, não pode, porque primeiro eu tenho que dar meu parecer. A magistratura diz assim, não pode, porque quem decide é o juiz. Ora, mas quem altera a situação de fato é o delegado. O que eu quero dizer alterar a situação de fato? Tem uma pessoa livre, aí vem o policial e transforma aquela pessoa em uma pessoa presa. E para fazer isso, você tem que ter uma justificativa legal, não é? Então, como que o delegado não pode fazer isso? Claro que ele pode fazer isso. Ele pode dizer assim, eu não vou confirmar a prisão, eu não vou alterar a situação jurídica dessa pessoa, porque não há justificativa para isso. É claro que, quando a gente fala em juízo valorativo, a gente está falando de uma certa incerteza, não é? Uma possibilidade de haver divergência de entendimento, não é? E com base nessa situação, então, de certa insegurança, não é? As instituições em disputa, e não deveriam estar em disputa, são instituições do mesmo Estado, né? Não deveriam estar em disputa por poder, né? O fato é isso, é esse, né? Acabam ameaçando as outras, né? Ameaçando as outras. A lembrança que eu tenho muito triste é a seguinte: eu fui policial civil no Rio de Janeiro, entrei para a polícia com quase 19 anos. E a Polícia Civil, então, trabalha em delegacias de polícia. Nessas delegacias, então, se recebe a primeira notícia do crime, trazida pela Polícia Militar, né? E dali desenvolve as investigações. Durante uma boa parte do tempo, eu trabalhei no que a gente chamava de plantão, que era uma recepção, né? Recepção das ocorrências, formalizava num registro e encaminhava, então, de acordo com o crime, né? A suspeita, para os setores, né? Por exemplo, um setor de furtos e roubos, né? A gente fazia o registro e, no dia seguinte, encaminhava aquele boletim de ocorrência para furtos e roubos continuar a investigação. Em determinado dia, chega uma viatura da Polícia Militar com uma senhora bem mais velha, gorda, uma senhora humilde, muito humilde, com uma criancinha bem pequena, as duas sendo conduzidas pela polícia, e veio também um carro de passeio onde tinha um jovem advogado. O jovem advogado era advogado de um supermercado. Nesse supermercado, então, a senhorinha teria pego uma pequeníssima boneca de plástico, eu não sei se isso ainda existe hoje, se vocês já viram isso. A boneca é tão assim frágilzinha que ela tem um corpo oco. Quando você puxa assim a perna sai, tem assim como se fosse uma bolinha, né, que encaixa num buraquinho assim, né? Aquele tipo de brinquedo bem simplesinho que custa uma mixaria. Então, o advogado, insistindo na prisão, porque a pessoa teria furtado aquela boneca. A mãe, né, mais quase com a avó, furtou a boneca para dar para aquela criança. E o delegado de polícia, então, atendendo aquela pressão, o advogado está aqui, o advogado do supermercado, não sei o quê, prendeu aquela senhora, mandou a criança para uma unidade de menores, até que algum parente fosse pegar, né? E aí você perceba, o Estado faz uma violência dessa natureza por causa de uma porcaria que não valia R$10. Quer dizer, atualizado, dando uma comparação de hoje, né?
e aí o delegado não aplica o princípio da insignificância e comete uma violência dessa natureza. Eu, um menino de 19 anos, vi aquilo tudo, não pude fazer absolutamente nada e guardo essa memória muito infeliz, né? E ao longo desses anos todos, o que eu tenho visto é uma disputa entre as instituições, cada uma querendo ser mais importante do que a outra, esquecendo que são todas as instituições do Estado que estão para proteger o cidadão. Quer dizer, o delegado é o primeiro protetor que tem que evitar os abusos, né? Tem que evitar as violências contra as pessoas. Depois vem atuando o promotor, depois vem atuando o juiz, e cada um que, lamentavelmente, se acha mais importante do que o outro, e a gente fica numa situação de fragilidade, né? Frente ao poder do Estado. Então, eu entendo que o delegado também pode fazer o juízo de valor, não confirmar a prisão em flagrante. E num universo desse, em que é possível uma retaliação das instituições, o que me parece que ele deveria fazer seria registrar o fato, registrar que ele considerou que aquela conduta era materialmente atípica e encaminha aquilo para o promotor. Se o promotor quiser tomar uma providência, tome a providência de, sei lá, de processar a velhinha, de fazer o que ele quiser. Mas vejam, o que acontece naquele momento é uma alteração da situação de fato. Tem uma pessoa livre, e aí vem o Estado e tira a liberdade daquela pessoa, né? E aquilo tem que ter uma justificativa, não pode ser porque o outro lá fala mais alto, grita, deu espetáculo na delegacia, né? Vamos para frente? Chegou aqui o Alexandre também. Bom dia, meu amigo. Você tem outra, Eduardo? Bom dia, professor. Hein? Joia, e você? Acordando cedo, mas animado. O dia vai ser longo e animado também. Isso aí. Diz aí, Eduardo, você falou que tem mais uma? Ou alguém tem alguma? Depois eu volto no Eduardo. Seria mais justo. Tem lá? Fala aí, João. Fala aí, Alexandre. Não? Vitória? Hein? Gabriel? Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Não perca a oportunidade de falar, não, professor. Eu tenho uma dúvida, assim. É a questão do retroatividade da pena. Estudando, a teoria do crime, pelo livro, eu percebi que sempre é benefício do réu. E se no caso de uma nova lei, uma nova norma, uma nova legislação for mais branda do que da época do crime, ele será julgado com essa nova norma ou ainda não? Se mantém a mesma norma da condenação? Não, isso, a retroatividade, como você falou, ocorre sempre para beneficiar. Então, se houver uma mudança que beneficie em qualquer aspecto, a gente aplica retroativamente. Agora, percebe, Gabriel, qual que é a lógica dessa história que eu vejo que muita gente não consegue perceber bem. O ponto de vista da nova lei, a gente pode entender que ele é o mais atualizado, né? Então, assim, havia uma lei, imagina, a parte geral do Código Penal é de 1984, né? Que teve uma reforma, já é um pouquinho antiga. Mas a parte especial é de 1940, olha só, 1940. Então, você veja, é uma lei nova que modifica um aspecto qualquer, diminui a pena, dá um benefício qualquer. Então, a gente pode concluir que o parlamento reviu aquilo, né? E pensando melhor, disse assim, olha, isso aqui tem esse significado, tem essa importância, vamos fazer esse ajuste, né? Bem, se esse ajuste piorar a situação do réu, for um ajuste que agrava, então a gente sabe que
como a lei é uma combinação, né? Então, assim, nós combinamos isso, vale daqui para frente, né? Então, assim, está combinado, daqui para frente eu vou te cobrar, né? Agora, se essa posição, que é a mais atual, deve ser a melhor, né? A gente deve entender que é a melhor. Beneficiar o réu, a gente diz assim, puxa, para os casos que ainda dá tempo, aqui tem algo que já foi julgado, não tem jeito mais, né? No caso que ainda dá tempo, vamos tentar aplicar que a gente vai salvar esses que estão aqui, né? Que a gente já percebeu, então vamos aplicar aqui para salvar essa turma que ainda dá, né? Bem, a lei fala isso, mas deixa algumas dúvidas, né? Por exemplo, e se for igual? Se for a mesma coisa, mas muda, por exemplo, a competência. A gente tem essa discussão, agora muito recente, na Justiça Militar, porque uma lei de 2017 alterou o artigo 9º do Código Penal Militar, que define crimes militares. E até 2017, né, outubro de 2017, nós tínhamos os crimes militares previstos só no Código Penal Militar. Aí a alteração, 3 palavras, assim, né, que permitiu que os crimes militares também pudessem ter previsão fora do Código Penal Militar. Então, por exemplo, a tortura está numa outra lei, numa lei extravagante. O abuso de autoridade está numa lei extravagante. O crime ambiental está numa lei extravagante. Desde que praticado em alguma daquelas circunstâncias do artigo 9º, como, por exemplo, está em serviço, né, descaracterizaria um crime militar. Então, houve essa situação. O crime foi praticado, ele era comum, e era julgado na justiça comum. Aí houve alteração, e aí, claro, dali para frente não tem dúvida, passaria a ser julgado na justiça militar. Mas e os processos estavam em andamento? A pena não alterou, percebe? A pena ficou a mesma pena. E aí tem uma discussão danada, eu acho até que se resolveu de maneira errada, porque para haver essa alteração de competência, nós precisaríamos discutir a alteração da natureza do crime, quer dizer, a Justiça Militar não julga crime comum. Então, primeiro teríamos que discutir que haveria, então, a retroatividade da natureza militar. E por que haveria essa retroatividade? É benéfico, não é benéfico? Benéfico em que sentido, né? Enfim, e a gente tem essa dificuldade, né? Agora, nesse tema, o que é complicado, digamos assim, não é complicado, o que é objeto de alguma polêmica é se é possível pegar uma parte da lei nova e outra parte da lei antiga e dar as melhores soluções para o réu. Entendeu? Só que perceba, isso aí é criar uma terceira lei, né? Você não aplica nem a primeira nem a segunda, você aplica uma terceira, que é a combinação dos 2 mundos melhores, né? Quer dizer, eu quero o melhor dos 2 mundos, né? Então, aí um entendimento predominante que você aplica uma ou você aplica outra, e isso gera alguma dificuldade, porque em alguns casos a lei beneficia numa coisa e prejudica numa outra, sabe? O que a gente tem visto como alternativa a esse entendimento predominante é perceber as fases, né? Por exemplo, o que a lei prejudicava, de repente era numa fase que já passou, sabe? Por exemplo, não deixa ter transação penal. Mas também já passou essa fase, não teve mesmo. Aí, na fase que o processo se encontra, diminuiu a pena, por exemplo. Aí, diz assim, não, então está nessa fase, aplica essa parte. Mas não vai aplicar a outra? Não, porque a outra já passou essa fase. Então, não era para aplicar mesmo, sabe? Então, quando a gente percebe que a gente vai ter que fazer uma adaptação, né? De fato é isso, quando a gente faz uma retroatividade, a gente tem uma nova regra que vai aplicar num processo que estava no meio do caminho, né?
Eu disse, então qual é o ponto que ele estava na hora que a gente aplica? E essa é uma diferença interessante para perceber nas regras processuais. As regras processuais penais, elas se aplicam naquela hora. Se mudou, então aplica naquela hora. Mas o crime não. O crime é assim, olha, no dia que eu cometi o crime, é a lei daquele dia. Né? É o artigo 4º que vai dizer o tempo do crime, né? O tempo do crime, então vai me dizer qual era a lei que era aplicada no tempo do crime. Agora, o processo, a lei processual, a gente aplica no momento em que o processo estiver. Se mudar, aplica ali naquele dia, apesar de trazer prejuízo, tá? É porque se entende que o processo não é aquela história de trazer prejuízo, né? O prejuízo é aplicar a pena, né? Receber uma pena, né? O processo é a maneira de relacionamento, né? É a maneira de relacionamento, então, com o juiz, entre as partes, né? Há uns anos atrás, né? Mais anos atrás, entendia-se que o processo era sempre relacionamento das partes com o juiz. Hoje a gente tem muitos institutos de negociação entre as partes, né? Então, assim, tem um acordo de transação penal, um acordo de não persecução penal. Então, as partes conversam entre si, né? Então, o processo faz o regulamento de todo esse relacionamento, tá? Mas o processo não aplica punição. Então, se não aplica punição, a gente não pode falar em prejuízo, né? Princípio, né? Em norma que prejudica. Tá bom? Deu lá mais ou menos? Ok, professor. Obrigadão por ajudar. E quem anima mais aí? Professor, Olha, você só está rindo aí, mas não está participante. Quem quer falar? Alexandre? Fala aí, Alexandre. isso. Mais ou menos com esse tema do Gabriel, tipo, no caso de abolição crimes, é possível a soltura do preso? Até se estiver cumprindo pena, sabe? Já está nessa fase assim, já julgou os recursos, perdeu, não sei o quê, mas o cara está no presídio. Se tiver abolição do crime, né? Ou seja, ele deixar de existir, ainda dá tempo. Claro, dá tempo de fazer naquela hora. O que ele já cumpriu não tem jeito. O que ele já cumpriu também não dá para indenizar, né? Porque a Constituição fala em indenizar por quem ficou preso mais tempo e pelo erro judiciário, né? Mas, no momento que o cara foi preso, era a lei que estava em vigor, né? Então, não tinha nenhum erro, não tinha nada de errado, estava tudo legal. Agora, quando o crime deixa de existir, se ainda dá tempo, a gente interrompe a execução naquela hora, tá? Entendi. Obrigado, professor. Teve uma época em que foi muito, digamos assim, tenso, né? Eu comecei a trabalhar na justiça criminal quando nós não tínhamos transação penal. Então, qualquer bobagem dava um processão, dava prisão, aquela confusão. E, por exemplo, o uso de drogas dava uma cadeiazinha. Dava uma cadeiazinha. E hoje não dá, né? Hoje é muita retórica e pouca consequência. Pouca ou nenhuma consequência. Mas eu me lembro de um caso em que uma moça estava sendo processada por estar vendendo o que se chamava de cheirinho da loló. E isso é uma droguinha, uma droguinha que os nossos avós usavam nos carnavais antigos, sabe? Aquelas marchinhas bobinhas. Eu não dou conta desse tipo de comemoração, mas e aí eles jogavam aquilo num paninho e cheirava aquele troço, sabe? E dava uma ondinha. E aí aquele negócio foi proibido durante muitos anos. Aí, de repente, rapaz, tirou da lista das drogas. E olha que interessante para vocês perceberem uma forma de abolir crimes.
Não foi a lei que mudou, a lei continua a mesma. Só que a lei falava de entorpecentes. E aí se tirou da lista de entorpecentes. E aí passou um tempo fora. E aí o pessoal, sei lá, chiou, brigou, não sei o quê. Aí 1 ano depois, 2 anos depois, voltou outra vez. Olha só. Então ficou uma janela em que aquela droguinha não era considerada entorpecente. Aquilo deu uma bagunçada danada nos processos, sabe? Porque, claro, naquele período teve retroatividade, salvou um monte de gente, mas aí aquela história, voltando para a lista, dali para frente. Hoje eu confesso que não tive mais nenhum caso desse, eu nem sei se está mais na lista. E, enfim, eu acho que hoje já ninguém usa mais essa porcaria, né? Quer dizer, agora usa droga mesmo, né? Droga de verdade, né? Esse negócio era uma droguinha mais ou menos, meia boca. Beleza? Sim, muito obrigado, professor. Eduardo, puxa aí outra. Opa, vamos lá. A próxima seria em relação à teoria finalista da ação. Ela me parece ser a mais avançada, porque ela acaba sendo mais restritiva, né, em relação ao punitivismo, já que ela não se apega muito ao caráter causalista das ações. Mas a minha pergunta é, o senhor entende que ela se adequa, ela é mais viável ao nosso sistema judiciário? Por que eu digo isso? Buscar os fins das ações não seria muita pretensão de um sistema que me parece ser precário em relação à questão probatória, em questão de ter uma alta demanda, né? Esse é o meu questionamento. Então, Eduardo, essa é uma questão que nos remete a uma certa frustração, né? Você falou, e é verdade mais absoluta, o nosso sistema é ruinzinho, né? É ruinzinho primeiro porque ele é feito por seres humanos, né? Esse é o nosso principal problema que a gente não vai conseguir evitar. Ah, não, mas tem inteligência artificial. Mas quem faz a inteligência artificial é o ser humano. Então, a gente vai ter sempre esse problema, né? E como nós vamos comprovar a intenção que orientou a conduta das pessoas? Isso você está coberto de razão, é um baita de um problema. E quando a gente está na faculdade e está começando a pensar nessas coisas, e a gente vê filmes, e os filmes falam de julgamentos interessantes, e os julgamentos estão lá cheios de prova, né? E agora, eu falando disso, me lembrei do julgamento do O.J. Simpson, que é uma série bacana que tem no Netflix, que eu recomendo, né? É uma série de 10 capítulos, baseada em fato real, super interessante. Aí você vê assim, tem a luva, tem o sangue, tem a impressão digital, e se a gente fica numa expectativa de que os processos sejam assim, de que a gente vai ter assim, um conjunto imenso de provas para discutir. Mas a gente vê que não é nada daquilo, ou seja, que é um ou outro processo que tem ali um conjunto de provas, né? Digamos, um caso que chamou mais atenção, está na mídia, aí tem um esforço maior da polícia, aí você tem, de fato, alguma coisa mais consistente, mas que uma boa parte dos processos a gente tem pouquíssima prova, a gente tem, na verdade, uma narrativa que se apoia em poucos aspectos, não é? Claro, quando a pessoa confessa, quando a pessoa explica, pelo menos você tem um referencial. Não fala nada, você fica mais inseguro, né? Você tem que, então, ter provas, né? Ah, mas tem uma filmagem, vai nos ajudando de uma maneira ou de outra. Bem, eu penso que o finalismo, ele trouxe esse desafio, mas nós já enfrentávamos esse desafio, ou seja, ele não trouxe uma novidade, porque o sistema causalista colocava essa dificuldade no lugar errado, colocava lá na culpabilidade.
Isso era tão evidentemente errado que a própria parte especial do código já mostrava isso para a gente, que nós temos tipos dolosos e tipos culposos. Essa é a contradição absurda que tem o Código Penal Militar, que ainda tem um vestígio de causalismo, expressamente aloca a culpabilidade, ou dolo e culpa na culpabilidade, o que é um absurdo evidente, porque a própria parte especial do Código tem lá homicídio doloso, que é a regra dos crimes, que não se fala nada, né? Homicídio culposo. Ora, então se eu tenho um tipo doloso e um tipo culposo, é sinal de que essa diferença está no tipo. Então nós já sempre tivemos esse problema, não é uma novidade, nós sempre tivemos. O finalismo colocou o problema no lugar certo. E muitos hoje criticam ferozmente o finalismo, porque o finalismo, o sistema finalista, é um sistema naturalista. Só que ele é referenciado a um aspecto da realidade natural que é intangível, que é a intenção. O causalismo se refere a um aspecto da realidade natural que é tangível, que é o resultado. O resultado como mudança do mundo exterior. Então, eu faço perícia, eu fotografo, eu vejo a mudança. Eu não consigo fazer a perícia na intenção, não consigo fotografar a intenção de ninguém, né? Então, o que nós, digamos, tivemos com o finalismo foi uma mudança, mas ainda no espectro naturalista. Mas hoje nós temos uma mudança que é muito mais importante. Por isso que quando você falou assim, o finalismo é avançado, é sim, em relação ao causalismo. Mas hoje a gente percebe que o finalismo não resolve os nossos problemas, ou todos os nossos problemas, né? Ele resolveu um importante problema. Só que ele não resolve os problemas relacionados ao nosso juízo valorativo. E quando a gente assume, né, a gente admite que o direito penal, primeiro, é uma produção política, né? Os textos falam muito em produto cultural, que cultura é mais bonito do que política. Política desgastou muito, né? Mas a palavra, né? Mas política diz respeito às coisas da cidade, né? A polis era a cidade grega, né? Então, política é a administração das nossas coisas da cidade, né? Hoje a gente sempre lembra de disputas pelo poder, de mentiras, de golpes e coisa e tal. Mas, quando eu falo opção política, eu sempre estou pensando em uma possibilidade de escolher entre vários caminhos viáveis, não é? Então, um caminho viável é criminalizar uma conduta para proteger um determinado bem jurídico e associar a essa criminalização uma pena mais alta, mais baixa, alternativa, num sentido de prestação de serviço à comunidade, ou num sentido de sofrer ali uma penalidade pecuniária. São escolhas, né, que nós vamos fazendo o tempo inteiro. Agora, o funcionalismo, ele nos chama atenção para o fato de que todas essas escolhas estão comprometidas com uma proposta de funcionamento da sociedade. Elas não são uma brincadeira do Todo-Poderoso que está marionetando as pessoas, não é? Está brincando com as pessoas. Não, ela, digamos assim, se insere num contexto maior de uma política de Estado, não é? Política de Estado, vamos combinar, é um certo desafio, né? Porque cada um que chega e faz as maluquices, a gente não consegue encontrar assim, uma coerência que deveria orientar, né? De assim, ó, nós estamos num Estado democrático, então tudo é coerente, tudo é respeitoso com a dignidade do cidadão e tal, até porque nós vamos encontrar esse terreno inseguro novamente para dizer assim, mas o que é a dignidade, né? O que
seria o melhor encaminhamento, e aí nós vamos tendo políticas que são, digamos assim, às vezes, de certa forma, não muito bem conciliadas, né? Mas a gente deveria entender que o direito penal é fruto de uma política harmônica, de Estado, né? Que visa o melhor encaminhamento para as nossas situações de conflito, né? Então, quando a gente pensa assim, toda vez que a gente faz um juízo valorativo, a gente pensa assim, não, mas esse juízo valorativo está vinculado a essa política. Então, quando a gente fala da atipicidade material, que você muito bem preocupou, né? A gente diz assim, não, mas a atipicidade material, ou a possibilidade do juiz reconhecer uma atipicidade material, se insere nessa política de proteção do indivíduo contra os excessos de uma intervenção do Estado, uma intervenção punitiva do Estado, né? Então, o Estado é respeitoso com as pessoas, ele só pune na medida daquela necessidade mesmo, né? Só quando o caso é grave, quando é preciso punir. Não sai punir todo mundo aí pelo prazer de punir, né? Tem que ter um sentido, e essa busca pelo sentido é dada pela política, né? E o Roxin começa essa história falando sobre essa necessidade de punição, né? Chamando atenção para uma necessidade de punição. É necessário, agora meu discurso singulou, necessário ser necessário, né? Eu só posso ter punição nos casos em que ela seja necessária, não é? Não posso sair batendo nas pessoas, né? E o Jacobs, que a gente aqui antagoniza muito, tem um discurso que é complementar, faz todo sentido, né? Que diz respeito às nossas expectativas, né? de relacionamento. Então, expectativas de respeito, né? Uma pessoa respeita o direito da outra pessoa, a gente concilia, não é? Essa situação de liberdade, né? Então a minha liberdade vai até onde não afeta a sua, né? E todas as pessoas nesse mesmo contexto. E isso gera também, e não é uma perspectiva do Jacobs, né? É uma perspectiva do Luhmann, que é um sociólogo que recentemente coloca isso na mesa para a gente, né? É uma expectativa da sociedade, né? Então, assim, como nós temos uma lei dizendo que é crime, a violência, a agressão, não sei o quê, eu posso ter a expectativa de que, apesar de um determinado assunto, né, eu ter uma opinião diferente da sua, você não vai me agredir. Não é? Como você tem a mesma expectativa. Nós vamos para a mesa, nós vamos conversar, você tem uma opinião diferente da minha, eu vou respeitar a sua opinião, eu não vou te agredir. Não é? Então, as pessoas se organizam com base nessas expectativas. E quando elas são frustradas, né, num primeiro plano, surge a segunda expectativa, de que o Estado faça alguma coisa, né? Pô, então você me bateu, você não gostou da sua nota, você me encontrou na faculdade, você me deu uma surra. Porra, agora cria uma expectativa de que diz assim, não, peraí, cara, ele não pode fazer isso, né? Vamos pegar o Eduardo aqui, puxar a orelha dele, porque você não pode sair batendo as pessoas, porque você não gosta. Então, percebe que toda essa discussão, ela é uma discussão em busca de um sentido, né? Um sentido. Então, o direito penal tem que fazer sentido. E o funcionalismo fez a grande mudança de paradigma, porque ele tira do parâmetro do natural para o normativo. Então, a teoria do crime é uma construção da norma que tem os seus critérios próprios, não critérios de natureza. Percebe? A teoria do delito é uma teoria que nos ajuda a interpretar, segundo a valoração que fazemos, o que acontece no ambiente social. A teoria do crime não é descritiva. Quer dizer, se você pensou isso, não vai só até esse ponto, vai além desse ponto. Você pensou isso e isso tem um significado. Claro, pensou e fez alguma coisa, né? A gente não pune só pelo pensamento, né?
Mas você pensou isso, fez um determinado comportamento, isso tem um significado social, e a gente só vai discutir significado social no pós-finalismo, nas teorias, nos modelos que abrem espaço para essa valoração sobre o comportamento. E vejam que nós temos vários indicativos dessa necessidade de trabalhar assim, não é? Aqui, no nosso ambiente interno, né, nós temos uma referência muito importante, que é do Miguel Reale Júnior, que colocou um ovo em pé. Não foi ele o primeiro a pensar isso, né? Mas a teoria tridimensional do direito do Miguel Reale é assim, ó, os pilares, né? Fato, valor, norma. Ele não colocou nada de novo, percebe? Ele, claro, vem num conjunto, né? No evoluir do pensamento da sociedade, para dizer assim, olha, eu tenho primeiro o valor, depois eu tenho a norma, que materializa esse valor. E, claro, eu vou aplicar, né? Mas quando eu vou aplicar, eu vou, então, tentar apurar esse valor que dá substância àquela norma, né? Que dá conteúdo material para aquela norma, né? E esse valor está inserido numa construção harmônica entre os valores, né? Então, nós estamos harmonizando esses valores em busca das melhores soluções. Não sei se eu falei demais, não sei se deu para você pegar. Deu lá? Muito bom, professor. Obrigado, viu? Mas, ó, a gente vai viver com essa dificuldade sempre, né? Dizer assim, meu Deus, o que o cara pensou? E só para arrematar, veja, quando o processo narra que uma pessoa efetuou 2 tiros contra outra pessoa, não acertou, a pessoa vítima, né, saiu correndo e conseguiu fugir, eu vou ficar na dúvida se era uma tentativa de homicídio, se era uma tentativa de lesão corporal, se aquilo é uma tentativa de roubo. Às vezes pode ser uma tentativa de roubo, né? Porque o roubo tem o meio violência como execução, né? Meio de execução, violência, né? Então, o desafio é tentar entender aquele contexto, né? O que o cara queria com aquilo, né? E sempre vai ser um baita desafio. Tá? Antônio, só um minutinho aqui, gente, que eu tenho que atender esse telefone aqui. Fala, Jorge. Gente, desculpa, eu estou aqui administrando 500 coisas. Antônio Carlos Jobim, você vai falar aqui alguma coisa com a gente, meu maestro? Então, professor, eu fiquei com uma dúvida em um exemplo que o senhor deu lá no livro. Era de um carro que atropela um pedestre, e esse pedestre ele vai parar no hospital necessitando de uma transfusão sanguínea. A família se recusa e ele vem a óbito. Então, o motorista responde por homicídio culposo. Mas não é nessa cena que a minha pergunta vai ser direcionada. É no caso de homicídio doloso. Vamos supor que eu atire contra uma pessoa, essa pessoa vai para o hospital carecendo de transfusão sanguínea, só que a pessoa em sã consciência, não a família, a pessoa em sã consciência se recusa a receber a transfusão, a receber esse tratamento e ela acaba morrendo. Nesse caso, eu vou responder por homicídio doloso, sendo que a própria pessoa se recusou, e sendo que o médico poderia ter constatado que se ela recebesse o sangue, ela poderia ter sobrevivido. Aí seria homicídio tentado, que a pena, eu não sei onde eu li isso, eu posso estar errado, o senhor me corrige, é reduzida de 1 a 2/3 do crime consumado, não é?
Então, Isso. seria vantajoso para mim. Aí eu fiquei nessa dúvida. Se a própria pessoa se nega a receber o sangue, eu devo responder por homicídio doloso mesmo assim? Antônio, você me deu uma chance de tocar num assunto muito importante, eu te agradeço muito. Que esse digamos assim, um tema que tem uma solução clara na lei, e vejam, é uma opção, é uma escolha que o legislador fez e que, às vezes, a nossa compreensão ela é influenciada por uma concepção de justiça, né? A gente diz assim, mas o outro que disse não, o outro que disse não, e aí eu vou ser punido por causa disso, né? Bem, o que acontece? Nós vamos ter, para esse caso, que lembrar, gente, assim, não vamos esquecer disso, que esse exemplo, que é um exemplo difícil, né? E normalmente as questões difíceis são questões que apresentam essa mesma natureza, ou seja, eu tenho ali um concurso de aspectos para considerar, ou seja, não é um só. Quando é um só é fácil, mas quando eu tenho 2 ou 3 aspectos, eles acabam, em alguma medida, se esbarrando, né, conflitando, eu tenho uma dificuldade de encontrar a solução. Nesse caso, nós temos um concurso de causas. Então, tem a causa 1. Vamos imaginar, você falou doloso, um tiro. A causa 1 foi dada por uma pessoa que efetuou um tiro, o tiro pegou na vítima, a vítima está perdendo sangue, está precisando, então, de repor esse sangue. Aí eu tenho a causa 2, que é a negativa de sangue, de transfusão, seja dada por um familiar, ou seja dada pela própria pessoa que ainda com alguma consciência se nega, né? Manifesta expressamente que por motivo religioso, etc., não quer. Então, quando a gente tem 2 causas, para fins do direito penal, eu vou aplicar o artigo 13, parágrafo 1º. E lá naquela construção do artigo 13, parágrafo 1º, a gente tem, claro, né, que só há exclusão da imputação quando uma causa, por si só, produz o resultado. Quando as causas produzem em conjunto, eu não tenho autorização, eu não posso excluir a imputação. Percebe? Vamos usar esse exemplo aqui. Um exemplo que eu vou ter que dar uma forçada de barra aqui, porque isso não existe, mas vamos imaginar que eu pudesse mandar em vocês que são meus alunos. Então, agora, eu digo assim, Antônio Carlos, você está proibido de fazer a transfusão de sangue. Essa causa, ou seja, a negativa ou a proibição de fazer a transfusão de sangue, por si só, não vai produzir a sua morte. Percebe? Então, essa causa sozinha não tem o efeito de matar ninguém. Então, é necessário que a negativa de transfusão de sangue se alie a uma segunda causa. E, no conjunto, elas produzem o resultado. Produzem no conjunto, que é como você falou. Se tivesse feito a transfusão de sangue, tinha evitado. É isso aí. Talvez sim, talvez não, né? Depende do caso concreto. Tem hora que já não dá mais tempo. Mas vamos imaginar, nesse caso dava tempo. Então, se desse tempo, foi o conjunto das 2 causas. Porque, olha o detalhe da causa, que na verdade não é causa, né? Da contribuição irrelevante. Se eu proíbo o outro de fazer a transfusão de sangue,
mas já não dava mais tempo, porque ainda que fizesse a pessoa não conseguiria sobreviver, então essa proibição é irrelevante. Não foi ela que deu, ela não tem nexo de causalidade, que já passou o momento em que dar o remédio, ou fazer o procedimento, a transfusão de sangue, poderia salvar. Naquele momento já não poderia mais. Não é? Então, a gente só aplica o que está escrito no artigo 13, parágrafo 1º, que é uma opção. Poderia ser diferente, tá? Mas a opção que está na lei é essa. E eu queria que vocês associassem essa opção a uma outra construção que, nesse caso, nós vamos precisar fazer uma pequena adaptação, mas o sentido é o mesmo. Vocês já ouviram, ou vão ouvir muito, né, dizer assim, no direito penal não há compensação de culpas. Porque no direito civil é possível. Se eu causo mal a uma pessoa, mas essa pessoa teve também uma contribuição ali para a ocorrência de um resultado lesivo, né? Vamos imaginar que eu acabei dando causa a sei lá, um incêndio, um dano numa mercadoria de uma determinada pessoa, e aí o dono da mercadoria também contribuiu de alguma maneira. Quando a gente for discutir indenização, é possível que a indenização que eu seja condenado a pagar tenha uma parte em que esse valor é abatido porque o outro contribuiu também. Então, a gente encontra no direito civil compensação. Não é? Se eu estou devendo um dinheiro para o Eduardo está me devendo um dinheiro por uma outra razão, a gente faz um acerto de contas, né? E a gente vê qual é o saldo, quem que ficou devendo para o outro depois desse encontro de contas. Só que no direito penal isso não existe. E aí a gente usa muito essa expressão, não há compensação de culpas. Só que o que a gente está falando aqui, no exemplo do Antônio, não é um aspecto subjetivo. A gente está falando de imputação objetiva. Então, o artigo 13, ele vai dizer que não há compensação de condutas objetivamente inadequadas. Não dá para eu dizer assim, mas a vítima também teve uma conduta inadequada porque ela não quis a transfusão. O artigo 13 não me permite fazer isso. O artigo 13 diz assim, só há exclusão daquela imputação para quem deu tiro se, por exemplo, uma infecção hospitalar por si só produziu o resultado. Por que a pessoa tem infecção hospitalar? Porque ela está dentro do hospital. Por que ela está dentro do hospital? Porque ela tomou o tiro. Então, há uma sequência, né, um encadeamento naquelas causas. Né? A pessoa só está dentro do hospital porque tomou o tiro. Mas ela tomou um tiro na perna, aquele tiro estava tratado, a hemorragia estava perfeita, já recuperou, e a pessoa foi morrer de uma pneumonia, porque ela precisou entubar, e aí aquela intubação é sempre uma situação de risco, né? Isso vai lembrar, tem tempos de pandemia, né? As pessoas pensam, não, entuba e volta. Não, entuba é um problemão, pode acontecer uma série de complicações decorrentes, não é? Porque vem circulando ar que está dentro do ambiente hospitalar, não é? E quanto mais tempo a pessoa fica entubada, mais perigo, mais chance tem de que patógenos, né, entrem no corpo daquela pessoa, né? E aí você imagina, ela tem uma infecção no pulmão. Ora, se ela morre da infecção do pulmão, ela não morreu do tiro da perna, né? Ela não morreu do tiro da perna. Só que ela só pegou a infecção no pulmão porque ela tomou um tiro na perna. Mas o tiro na perna não foi a causa da morte. Quando a gente tem um laudo dizendo assim, morreu de broncopneumonia. Ora, então não é do tiro, não é de hemorragia, não é de falência de um órgão afetado pelo tiro, né?
Aí, nessa hipótese, a gente diz assim, uma causa superveniente, relativamente independente, não é essa história que eu estou contando? Relativamente independente, por si só produziu o resultado. E o resultado é a morte. E a morte decorre da broncopneumonia, que é outra causa, não é a causa do tiro, né? O tiro não tem uma relação direta com a broncopneumonia. O tiro não causa broncopneumonia, né? O tiro causa hemorragia, causa impossibilidade de execução das funções, né, dos órgãos, paralisa os órgãos. O tiro não causa infecção, né? E isso é muito importante perceber. E aí, nesse caso, nós de fato teríamos, Antônio, uma tentativa de homicídio, desde que houvesse o dolo de matar, né? A gente vai estudar a questão de dolo mais adiante, mas todo mundo já tem essa boa noção, né? Então, havendo dolo, eu posso ter tentativa. Eu posso ter tentativa de crime culposo, né? Então, havendo dolo de matar, sendo de matar e não de lesionar, não é? Eu posso caracterizar a tentativa e a circunstância que impede o resultado não é o cara que prendeu, não é o médico que salvou, mas sim uma doença que matou primeiro. Percebe como é uma construção, digamos assim, da lei, né? Que eu tenho que conseguir reconhecer, que normalmente eu penso assim, a tentativa ocorre porque o policial impediu, ou então porque o médico salvou. Tá, isso caracteriza a tentativa, sim. Mas é possível que ocorra tentativa porque eu tenho uma outra causa do resultado, né? Vamos imaginar que num confronto de, sei lá, milicianos com a polícia, um policial dá um tiro no miliciano. Aí o miliciano vai para o hospital. Aí a notícia de que ele está no hospital corre lá na comunidade e tal. Aí um outro miliciano, da milícia rival, vai no hospital e dá um tiro no miliciano e mata ele dentro do hospital. Bem, aí o primeiro miliciano responde por tentativa, né? Porque a causa da morte foi o tiro dado por outra pessoa que não estava junto com a primeira, muito pelo contrário, eram pessoas que estavam em lados opostos, né? O primeiro tiro foi dado pelo policial, o segundo tiro foi dado pelo outro miliciano, mas foi o segundo tiro dado pelo miliciano que produziu a morte. Então, eu posso ter um crime como circunstâncias que interrompem a execução de um outro crime anterior. Possível. Tranquilo, Antônio? Deu lá? Tranquilo, professor. Muito obrigado. Show de bola. E aí, meu povo, o que vocês me contam mais? Professor, tem uma pergunta no chat do Luiz Otávio. Você dá uma olhadinha ou prefere que eu leia? Você lê para mim, já que está aberto? Eu acabo Claro. não do chat, você está me ajudando, porque eu ia passar batido. Claro. Vamos lá. Professor, respondendo aos exercícios sobre princípios, eu fiquei com dúvida em um determinado caso. Na situação do recolhimento ou não do apenado, em razão da superlotação da unidade prisional, encontrei um recurso especial julgado pelo STJ que firma uma tese sobre situações como essa. A interpretação é a seguinte: a inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado não autoriza a imediata, deve ser soltura do apenado para a prisão domiciliar, sendo imprescindível que providências como a saída antecipada de outros sentenciados sejam realizadas antes disso, para que se abram vagas aos reeducandos que acabaram de ingressar no regime. Em vista disso, eu queria saber quais as limitações desse recurso. Essa interpretação é amplamente válida? Se ela é amplamente válida, por que não é considerada? A pergunta é do Luiz Otávio. Muito boa pergunta, Luiz. Vamos considerar que o Brasil é praticamente um continente
eu acho que é, se bobear, o país que mais tem juízes no mundo. E aí, entendimentos que muitas vezes são divergentes. De fato, se a gente tiver, assim, condição de resolver da maneira mais racional possível, nós poderíamos dizer assim, então você tira um preso e coloca outro. Só que não é bem simples, porque você já tem a superlotação, então já tem preso que já devia sair dali. A situação de fato é que, eu não sei se a Antônia foi comigo, eu antigamente levava, né, quando podia, nos presídios, né? Você esteve comigo uma vez? Foi, eu lembro certinho. Nossa, traumático, né? Não, a situação é essa, né? Você tem lá uma cela que cabe 7 pessoas, tem 25. 25 pessoas. Aí vai chegar a 26. Aí você diz assim, tira um dos 25 e põe ela. Eu vou tirar quem? O delegado pode tirar? O delegado pode não colocar. Como é que o delegado vai tirar? Ah, não, então o delegado amarra o cara na escada e pergunta ao juiz quem é que ele vai tirar. Então, são algumas soluções que a gente vai tentando encontrar, mas que não são fáceis de realizar, não é? O que seria correto era já não ter os 25 lá. Então, assim, cadê o juiz que não tirou? Cadê o promotor que não pediu para tirar? E está essa situação inconstitucional perdurando aí ao longo dos anos e ninguém faz nada, né? Então, o princípio da dignidade da pessoa humana é um ponto de partida para um raciocínio. Esse raciocínio se desenvolve por meio de uma determinada lógica, não é? Então, assim, olha, a premissa maior é que há um respeito absoluto à dignidade da pessoa humana, como manda a Constituição, e aí, num raciocínio dedutivo, a gente vai dizer assim, então, nesse caso concreto, eu vou encontrar essa solução, só que a realidade não é compatível com isso, né? A gente já encontra a violação à dignidade assim, acontecendo. O que o coitado do delegado pode fazer? Se ele solta o preso, aí vem o promotor e acusa o delegado. E se bobear, vem o juiz e condena o delegado também. Aqui nós temos um caso muito emblemático. Um juiz começou a soltar os presos, dizendo que havia uma indignidade, uma inconstitucionalidade, e começou a soltar os presos que ele entendia que eram mais perigosos. Houve um recurso, o Tribunal de Justiça disse para ele parar de fazer isso, o Tribunal de Justiça, então, acolheu o recurso, dizendo que ele não podia fazer isso, tinha que parar, ele não acatou o recurso, aí também o negócio desanda, né? Ele não acatou o recurso, continuou soltando os presos, e aí cria aquele impasse, né? Ele cumpre a decisão do Tribunal de Justiça ou ele cumpre a Constituição, né? Ele cumpre a Constituição e ele tem lá um fundamento que é maravilhoso, me parece que é maravilhoso, e no final das contas instauraram um procedimento disciplinar contra ele e ele perdeu o cargo de juiz. Então, isso é um exemplo, a gente vê que o sistema é meio brutão, né? É bruto, assim. Então, cumprir a Constituição pode te levar a essa situação, né? E é uma tensão agora, não na construção da lei, mas na aplicação prática, não é? Aí as instituições entram na briga, né? Aí o Ministério Público pede para um lado, o Judiciário fica apertado pelo outro lado, e aí como é que resolve isso? Decisões que não se conciliam com a Constituição, mas se impõem pela força, não é? Pela força, sim. Decisão de primeiro grau, tem recurso para o segundo grau decidiu assim, ponto. Não cumpriu, agora não cumpriu, ficou mais grave do que manter o cara na condição de dignidade.
Percebe o que aconteceu? Não cumprir a decisão do TJ é algo mais grave do que colocar o indivíduo com 24 outros indivíduos num lugar que só cabe 7. Não é? E aí eu estou fazendo alusão a essa construção, que realmente é uma figura de linguagem assim, impactante, mas eu não quero fazer nem crítica, nem apoio ao governo, porque a gente não está aqui para fazer isso, mas tem uma frase do nosso presidente que diz assim, ora, se tinham 25 caras lá dentro da cela, porque cabe, né? Aí você diz, meu Deus, com um argumento desse, eu estou roubado, né? Com um argumento desse, eu estou roubado, né? Não tem escapatória, né? Então, tem um iluminado que diz assim, não, mas cabe, porque, olha lá, na prática está dizendo que cabe, todo mundo em pé. Não consegue dormir, tem que revezar para deitar, ou deita todo. Então, é isso. Luiz, né? Luiz, assim, o princípio da dignidade, eu acho que é o princípio mais importante da nossa Constituição, que é o mais compatível com o Estado Democrático de Direito, né? Que diz assim, se o poder emana do povo, se todos nós fazemos parte desse povo que constituiu, Constituição é isso, né? Constituiu essa sociedade com os seus poderes de Estado, né? Para nos proteger, e tudo devia ser o mais importante dos princípios. Mas como princípio é um ponto de partida, né? Ponto de partida da reflexão, a reflexão vai caminhando para situações difíceis e vê que as decisões não são lá muito boas. Ou, na verdade, são questões difíceis, porque se de um lado eu tenho o respeito ao réu, ao preso, né? Que às vezes nem é réu ainda, é preso em flagrante, mas aí vem aqueles medos, né? Que em alguns momentos são justificáveis e outros não são, né? Outros são mais supervalorizados, né? Ah, mas se ele estiver solto, se esse cara estiver solto, vai matar alguém, se ele estiver solto, vai roubar alguém, vai estuprar alguém. Então, claro, se a gente tem que pesar essas duas coisas, né, duas situações, em muitos casos, o sacrifício que se vai fazer em prejuízo da liberdade daquele indivíduo, na medida em que ele ofereça um risco a um bem jurídico mais importante de outra pessoa. Agora, quando a gente prende pessoas que cometem pequenos furtos, que cometem, sei lá, consumo de drogas, você percebe que o sacrifício da liberdade é maior do que as ofensas que aquele indivíduo poderia praticar se estivesse solto, né? Então, essa é a comparação que a gente tem que fazer para perceber quem é que vai para o sacrifício, né? Quem é que vai para o sacrifício? É quem tem o bem jurídico de menor importância. Tá bom assim? O que vocês acharam? Falou, Luiz. Ficaram mais... Não vi aqui, deixa eu ver. Ficaram mais dúvidas. Ficaram mais claras as limitações. A gente está num ambiente complexo, né? Não tem muita facilidade nesse jogo. Eduardo, você tinha mais uma? Cadê o Eduardo? Oi. Não exatamente uma questão, mas com esse assunto agora me veio à mente uma pesquisa do IDDD. Eu acho que é o Instituto de Defesa Do direito de defesa? Instituto de Defesa da Defesa... Do direito de Defesa. Que diz que cerca de 60% dos presos provisórios, na fundamentação do juiz para conceder essa prisão provisória, foi destacada a ausência de endereço fixo, né? Então, falando um pouco sobre a dignidade da pessoa humana, me parece que existem alvos específicos para serem presos, né? Porque como que isso se dá? Tem como a gente falar abstratamente
que esse é um fundamento legítimo? Porque por que razões ele não tem ocupação fixa? Será que o único motivo é ser morador de um lugar que para o Estado formalmente não possui endereço fixo? Né? É isso que me veio à mente, né, agora há pouco. Eduardo, a gente vive uma fase assim, triste, né, da nossa história social, digamos assim, né? A pandemia agravou uma desigualdade que já existia, a gente não pode dizer que é causa da pandemia, mas agravou. Não é? Esses dias eu tive que passar num trecho, que eu já não passava há um tempo, da cidade, né, de Belo Horizonte, e eu fiquei assim, muito impressionado. É um trecho que é próximo a uma Cracolândia, que é outro lugar assim, que parece um limbo, né? Parece que é um lugar para cumprir assim, as piores penas espirituais, né? As pessoas assim, bestializadas, né? Zumbis, né? Então, e um pouco ao lado, muitas pessoas vivendo em barracas, né? Debaixo de viaduto, e aquilo assim aumentando imensamente. E aí a gente tem essa situação difícil que vai comparar, digamos assim, situações que não são fáceis, não é? De resolver, e nos traz essa angústia com qualquer uma das respostas. Com qualquer uma das respostas. O que leva, nesses casos, né, digamos assim, a questão a um ponto de dificuldade é o respeito à autonomia do indivíduo. A gente tocou nisso no tema da negativa de transfusão. Então, a pessoa tem o direito de dizer que não quer. E a gente respeita o direito dela de dizer que não quer. A pessoa é dependente de droga. E aí a gente oferece o tratamento, mas ela diz que não quer. E aí, então, a gente respeita o direito dela de dizer que não quer. A gente tem pessoas morando na rua. E eu não consigo entender que possa existir esse direito de morar na rua, porque isso me parece ser um contradireito. Isso é indigno. Absolutamente, para mim, absolutamente indigno. As pessoas têm direito de morar numa casa, têm direito de morar num lugar que a abrigue. E o Estado, que recolhe um absurdo de impostos das pessoas, tem a obrigação de oferecer isso a quem é desassistido. Aí a turma, nessa situação de conflito, como é que a gente faz? O cara está na rua, não quer tratamento. O cara está na rua, não quer morar ali, ou não quer ir morar no abrigo. Aí eu dou para o cara uma barraca para o cara morar na rua. E aí uma turma diz assim, nós fizemos o mais correto, nós demos um pouco de dignidade. Eu não vejo assim. Não entendo que essa solução seja uma boa solução. Mas a resposta não é absoluta. Eu não posso dizer que o meu ponto de vista é absolutamente certo. Porque nessa questão difícil, existe um argumento que é num sentido e apresentado de maneira consistente, dizer a pessoa ainda tem autonomia de escolher se quer ir para o abrigo ou quer morar na rua. E se ele decidir por morar na rua, você então está melhorando a condição que ele tem, que antes ficava ao relento, você deu a ele uma barraca de camping, ele agora dorme dentro da barraca. De fato é. Se você olhar objetivamente, antes ele dormia, não tinha proteção nenhuma, ou às vezes está na proteção de um papelão, né, dormindo em cima de um papelão, agora está dormindo pelo menos abrigado do vento, etc. Então é uma melhora, não é? Mas me parece que ainda é uma condição de indignidade. Aí a gente tem esse cenário. Vejam,
isso está acontecendo independentemente do Código Penal, das leis penais. Isso é um problema social. Aí, nós temos um discurso que é muito válido, tem que existir. Nós sempre temos que ter um posicionamento conflitante, que é para nos chamar a atenção para aspectos que nós não vimos pela primeira vez, nós precisamos ser confrontados o tempo inteiro para ter esse trabalho de revisão das nossas posições, né? Então, vem um discurso deslegitimante do Código Penal e diz assim, mas o direito penal somente se dirige contra essas pessoas. Bem, é uma simplificação, né? O direito penal é uma construção que se aplica a todo mundo. Mas por que não pega o grande, o rico? Bem, o rico tem satisfeito uma série de necessidades, ou todas as suas necessidades, então ele tem menos chances de estar praticando violências, disputando comida e disputando coisas básicas que o outro, que às vezes até em número muito grande, acabam tendo que fazer. Então, percebam, mas o pobre é a vítima preferida do direito penal. É uma simplificação, porque nós temos, nessa condição de pobreza, uma maior chance de conflito. Isso é fato. Não é? Se o cara que é rico não precisa brigar com ninguém por causa de comida. O outro, coitado, está naquela situação de miséria, briga com o outro por causa de um cigarro. Por causa de um cigarro, mas o cigarro para ele tem uma importância muito grande, etc. e tal, e um dá uma facada no outro por causa de um cigarro. Mas aí você não pode atribuir isso ao direito penal. Isso é um problema social. Porque dar uma facada no outro é um problema, aconteça onde for. Seja o rico, seja o pobre. Né? É claro que quando a sociedade vai se tornando mais complexa, o Estado precisa se preparar mais. Então, um crime econômico que exige uma quebra de sigilo bancário, exige uma perícia em uma quantidade muito grande de dados, né? Analisar aquelas informações, transferência de recursos para cá, para lá, para uma empresa, para outra, isso é muito mais difícil. Claro, é muito mais fácil quando o cara rouba aqui uma carteira, sai correndo, e a população mesmo sai correndo, prende. Então, claro, esse tipo de crime, ele tem uma visibilidade, uma efetividade de combate muito maior do que os crimes mais complexos, porque demandam do Estado uma competência maior para enfrentar. Do mesmo modo, um cara que tem mais dinheiro e comete um crime desse, tem mais condições de advogados, de escritórios de advocacia complexos e defesas mais eficientes, com teses mais elaboradas. Essa é a realidade, né, da aplicação do direito. Agora, eu acho que a gente tem que lamentar, não é, o contexto social que a gente tem e não entender, porque me parece que é uma simplificação, que o direito penal é feito para pegar os pobres. Eu estou achando que nós estamos até numa fase em que todos esses crimes mais simples já foram construídos e nós estamos construindo os crimes complexos. Então, os novos crimes são crimes que falam de ordem econômica, que falam de disputa na concorrência, né, de empresas, crimes de ordem tributária. Esses são os novos crimes. Então, a gente começa a perceber que a tendência da criminalização, ou seja, da produção legislativa para a construção de novos crimes, não se dirige para criminalizar a conduta de pobre. A gente pode até dizer que elas já estão todas criminalizadas e que a gente agora avança
para a criminalização de condutas de ricos. E é muito interessante que eles se apropriam de um discurso que é, digamos assim, enviesado para reagir a essas formas de incriminação. Então, a gente vê muito assim, porque esse direito penal máximo está expandindo demais. Mas ele só está expandindo para cima dos ricos, não está expandindo para cima dos pobres. E enquanto ele estava restrito aos pobres, está todo mundo achando bom. Ou um ou outro reclama lá, aquele clichêzão de sempre. Agora, como está pegando os empresários, hoje a gente fala num direito penal econômico, aí agora todo mundo, absurdo. É a tendência. A sociedade vai ficando mais complexa, a gente vai percebendo situações que demandam uma interferência, não é? No jogo econômico, então, tem situações que são desleais, que causam danos importantes à sociedade, né? Uma quebra de bolsa, né? Hoje a gente pensa assim, o insider trading é um crime previsto numa lei que regula os mercados econômicos, né? Então, o cara tem uma informação privilegiada e ele vai lá, consegue manipular o mercado. Nossa, é um crime novo. E quem faz isso não é o cara que está morando na barraca da rua. Entende? Então, quando esse cara reclama, eu digo assim, amigão, você está reclamando o quê? Não pode reclamar de nada, não. Então, esse contexto de muita complexidade que a gente está vivendo, né? E o direito penal está se expandindo, mas nessa oportunidade, né, que você pôs essa questão na mesa, eu queria que a gente pensasse assim, beleza, mas ele está se expandindo em qual direção? Em qual direção? Para pegar quem? Ele está caminhando para pegar, não me parece, não são os ricos. Agora, é de fato que os presídios estão cheios de pessoas pobres, né? E uma série de contextos vão dificultando, né, pegar esses crimes mais graves, né? E, em alguma medida, como a população de pobres é maior do que a população de ricos, né? A gente teria, naturalmente, um número maior de pobres presos do que de pessoas ricas, né? Fala-se muito, agora fazendo a comparação, né? Uma crítica diz assim, porque a justiça militar condena mais praça, né? Soldado, cabo, sargento, né? Do que condena oficiais. É verdade, mas quem vai para o enfrentamento, quem vai para a briga toda são os soldados, né? Então, você, claro, vai ter muito mais soldado sendo processado do que coronel, porque o coronel fica sentado à mesa, né? Sentado à mesa, o trabalho dele é mais tranquilo, não briga com ninguém. Esse cara vai ser condenado de tortura? Vai ser condenado de tortura? Muito raro você ter um coronel que então vai entrar numa viatura para querer brigar com os outros. Tem jeito, né? Então a gente tem que analisar esse contexto. Deu lá, seu Eduardo? E aí, gente? O que vocês contam mais? Professor, a Vitória mandou no chat perguntando se naquele caso... Vitória. Com vergonha, né? Muito bem. Pode falar. Era sobre aquele caso que a gente estava discutindo de não ter vaga no estabelecimento prisional. Aí ela perguntou se nesse caso poderia ocorrer a mudança para outra comarca, para o preso poder cumprir. A gente pode pensar essas várias coisas, né? De prender num determinado dia e aquilo ali é excessivo, ofende a dignidade da pessoa. Mas no mesmo momento que você prende, você já está ligando para os outros lugares para saber onde que tem, e aí no dia seguinte você manda para um outro lugar. E aí você diz assim, não, houve aqui uma prisão que impôs um certo sacrifício, mas foi só um dia. O dia é o suficiente, algumas horas, o suficiente para eu fazer a transferência, né? Eu hoje estou um pouco afastado dessa história, né, de administração prisional, mas ocupando uma vaga do Ministério Público, eu fui para o Conselho Estadual de Direitos Humanos e cheguei a ser presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos
há muitos anos atrás, né? Eu já não estou no Ministério Público, tem 16, quase 17 anos. Naquela época, nós tínhamos reuniões, discutíamos uma série de problemas com outros órgãos e tal. Então, nós tínhamos, eu não me lembro assim, exato, mas devia ser mais ou menos isso. Tínhamos 17 mil presos no Estado, o que era um absurdo. E tínhamos 40 e tantos mil mandados de prisão a serem cumpridos. Imagina a situação? 40 e tantos mil pessoas que não foram presas, apesar de serem condenadas, ou algumas em prisão preventiva. Bem, como é que faz? Não tem jeito, você não consegue colocar. O 17 mil já era superlotação, porque eu não me lembro qual era o número, mas o número de vagas era muito menor, 4, 5 vezes menor. Então, a gente já tinha superlotação, né? E eu, então, tentei, em vários momentos, né, provocar uma forma de gestão disso, né? Diz assim, olha, eu acho que o judiciário, e tinha um representante do judiciário, devia recolher todos esses mandados de prisão. Recolher. E encaminhar para a polícia aquele mandado que deveria ser o próximo a ser cumprido. Então, assim, saiu um cara do sistema, vai entrar outro? Bem, então vai entrar o condenado por homicídio a pena maior. Saiu mais um, aí você manda outro mandado de prisão. Agora a polícia inteira está procurando esse cara. E se a gente fosse fazer isso, que no primeiro momento parece até ser uma coisa boa, de fato, a gente, em algum momento, inviabilizava o sistema. Porque se a gente pegasse vamos imaginar que, então, pela lógica do iluminado lá, se tem 17 mil presos nas cadeias, é porque cabe 17 mil, né? Então, vamos colocar os 17 mil condenados a penas mais altas. Isso faz algum sentido, né? Então, os criminosos mais perigosos, vamos colocar presos. Bem, se a gente colocasse todos de uma vez, que não seria o caso, mas se a gente colocasse todos de uma vez, nós iríamos impedir a entrada de novos presos por, sei lá, anos, né? Se o que tivesse a pena menor fosse 10 anos, vamos imaginar, o que tem a pena menor fosse 10 anos, e nós ocupamos as vagas só com quem tem pena alta, nossa, então ficou 10 anos sem poder entrar ninguém. Se não entra ninguém durante 10 anos, as pessoas não ficam com medo. Então, se eu posso fazer crime, porque eu sei que eu não posso ser preso, ainda que eu seja condenado, não tem vaga para mim, o Estado está fazendo a administração e só está mandando para lá quem tem pena acima de 10 anos, se eu levar uma pena de 2 anos, não vou ser preso. Se eu levar uma pena de 3 anos, eu não vou ser preso. Percebe que chega a um determinado ponto em que essa administração fica disfuncional, porque para funcionar precisa ter rotação, precisa ter aquela possibilidade de ser preso, para que reste algum medo. Porque se ninguém tiver mais medo, ela desanda de vez, porque assim, não vou ser preso mesmo. Ainda que eu seja preso, não vou poder ser encaminhado para o sistema. Então, nós estamos, de fato, num beco sem saída. Esse que é o problema. Não dá para administrar, ele funciona sendo caótico do jeito que ele é. Porque se puser ordem, aí chega um ponto que ele trava tudo, inviabiliza. A gente, às vezes, tem essa percepção um pouco romântica, né? Chega no final do ano, o presidente da República concede o indulto de Natal, ele é muito bonzinho. Ele não é bonzinho, ele precisa fazer girar o sistema. Ele precisa dar vaga. Se não abrir vaga, não entra ninguém. Então, ele promete que vai dar a liberdade para quem for bonzinho, aí dentro do sistema o cara pensa assim, eu vou ser bonzinho porque de repente eu saio mais cedo. E aí ele vai tentando girar. Esse é o tal do funcionalismo, né? Agora aplicado no sistema prisional.
Então, meu povo, o que vocês me falam mais? O que você conta, Antônio? Ana Carolina está querendo falar alguma coisa? Eu vi que apareceu uma amarelinha aqui. Não, professor. Você estava dormindo? Não. Não? É porque a minha internet caiu, eu tive que entrar na sala de novo. Sem problema. Muito bem, gente. E aí, o que a gente conversa mais um pouco? Eu, assim, estou precisando ir embora daqui um pouco. Mas a gente pode falar mais uma beiradinha. Deu? Estou até bobo que ninguém perguntou como é que vai ser a prova. Alguém vai Na verdade, me mandaram uma pergunta aqui sobre isso. agora? Mas pelo que... Não, tem alguns minutinhos. Mas eu imagino que seja objetiva, né? Igual os outros 2 semestres. A forma, não sei. Só sei que vai ser difícil. Sempre você pode responder isso, viu? Tá. Alguém perguntar assim, como é que vai ser a prova? Muito difícil. Isso tudo valoriza, né? Dá ibope para monitoria. Me ajudar nisso, né? E me dá uma força. Quando o povo perguntar, você tem que sempre responder assim. Vai ser muito difícil, você estuda muito. Não é? Então, né? Leva no patamar bacana aí, né? Sim. Muito bem, eu ainda não fiz a prova, eu não sei qual vai ser o conteúdo, mas o conteúdo é esse que a gente estava conversando, né? E aí a ideia é que eu vou disponibilizar na plataforma Moodle de 8 às 10h30. E aí é uma prova só para todo mundo, tranquilo, né? Essa é a fase que, nossa senhora, está a mais moleza do mundo fazer essa prova. Mas eu acho o seguinte, vocês têm que tentar fazer, né? É uma oportunidade, né? Assim, tentar ver se está raciocinando, né? Conforme os nossos referenciais ali da lei, né? Ver se está evoluindo. Eu acho que nota é uma coisa que, na verdade, diz pouco, né? O que vale é a experiência de tentar fazer, né? De encontrar dificuldade, de perceber como é que as coisas se apresentam difíceis, né? É isso, meu povo, ficamos assim. Professor, com licença, eu tenho uma pergunta. O senhor falou que vai abrir a prova de 8 às 10h30. Esse é o período para a gente fazer, né? Como? A gente tem de 8 às 10h30 para fazer a prova, o tempo total de duração, certo? Isso. Mas acontece que na minha cidade, o cronograma de vacinação, ele está por volta desse horário. Provavelmente eu vou ter que me deslocar da minha casa para vacinar. Aí acaba que talvez eu perca um bom tempo da prova. Como que eu posso resolver essa questão? Você me quebra no meio, né? Que veja bem, essa provinha dá para você fazer nos 20 minutos. Eu estou te dando 2h30. Então, eu vou te fazer... Não, então tá perfeito, professor, tá perfeito. Corre lá, seja o primeiro da fila, você volta, que ainda vai ter um tempão para você fazer essa prova e vai dar tudo certo, porque eu fazer vários horários aí quebra com força. Me ajuda nisso. Não, então tá jóia, então. Muito obrigado, viu, professor? Tranquilo, viu? Não precisa ficar preocupado com isso, não. Tá? Isso é provinha para resolver mesmo em poucos minutos. Provinha fechada, coisa que você vai de cara reconhecer. Uma outra questão que você pensa mais um bocadinho. Tá bom? Ô, gente, olha só. Eu de fato vou ter que sair agora e vou ter um compromisso que eu acabei não percebendo que vai conciliar. Tem eleição para a nova diretoria lá do tribunal, agora, 10 horas da manhã. Eu tenho que pôr um paletó, uma gravata e para lá, tem poucos minutos para chegar. O que normalmente nós faríamos, né, no segundo horário, eu vou ter que dar um intervalo. Então, nós vamos voltar, quem quiser voltar também, né, às vezes
a ver dúvida dos outros e tal. Nós vamos voltar 11 horas. Tá? Eu imagino que em 1 hora eu consiga resolver essa questão da eleição e tal, ou talvez até um pouco menos. Mas 11 horas aí a gente fica até a hora que precisar, né? Para quem quiser, a gente conversa mais um pouco. Tá bom? Ficamos assim. Agradeço vocês todos que acordaram cedo para a gente conversar, me deram ar da graça. Fico feliz. Bons estudos para todo mundo. Posso encerrar nossa conversa aqui? Alguém vai me perguntar quantas questões aprova? Não, né? Quantas questões aprova, professor? Nossa! Tá bom. Valeu, professor. Então, gente, um abraço. Obrigado. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado. Até Professor, mais. obrigada pela Até a aula. próxima. Obrigado. Obrigada. Valeu.